Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que integra como ouvinte a grande rede de rádio do Brasil, o Sistema Pansat. São 140 emissoras esparramadas pelo país, com mais de 30 milhões de ouvintes em todo o Brasil. 1.500 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado também a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Twitter da PAN, @portal Jovem Pan, o Facebook da PAN, Jovem Pan Online. Você nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação JP ao vivo e ao clicar receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver. E pela nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem, também na capa do portal você encontra o caminho JP Online. Clicando, você é levado aos nossos estúdios e encontra uma grande grade de programação. Você tem mais de 5 mil shows à sua disposição, com os grandes artistas nacionais e internacionais. E o que é melhor, você poderá assistir os shows quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Os nossos consultores, comentaristas, você tem entrevistas especiais como essa que nós vamos fazer agora com o nosso Enio Vec, técnico de basquete da Sociedade Esportiva Palmeiras e que tem uma larga caminhada nessa modalidade. Tudo bem, Enio? Tudo bem, boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos. Obrigado por ter vindo, é bom tê-lo aqui. Enio, vamos falar um pouquinho da sua carreira, que não é curta, né? Você tem uma caminhada respeitável. Vamos começar. Como é que tudo começou, por onde você passou? Vamos rememorar um pouquinho a sua caminhada. Precisa respirar fundo, porque ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus. Que tem coisa para contar? Ainda bem que tem coisa para contar. Tem história para contar, uma história humilde, mas uma história pessoalmente de muito orgulho, né? Eu iniciei minha carreira nas escolinhas do Palmeiras. Eu, inclusive, hoje encontrei meu ex-técnico, por aqueles encontros do destino, né? Um dos meus ex-técnicos, o Maza. O Maza, eu tive como técnico também o Mortari no Palmeiras, tive Edson Bispo, vários técnicos importantes. Que ano você jogou no Palmeiras? Eu iniciei em 69 até 74, mais ou menos. Tá. Eu fui campeão mini-mirim pelo Palmeiras, desde as escolinhas. No infantil, por uma questão técnica, eu fui para o clube onde eu me formei como técnico, foi o Continental. Tá. Joguei também no Pinheiros e fui um jogador mediano, né? Foi de base para que eu me tornasse um técnico de basquete, porque desde novo eu ficava na arquibancada do Palmeiras, minha mãe ficava desesperada porque eu queria assistir todos os treinos. Eu nem sabia porquê, mas eu adorava assistir treino. Tá. Depois, mais tarde, eu vim saber, acho que justamente para... Admiração pelo treinador. Exatamente. Eu acho que eu gostava muito de assistir os treinos, de treinar e de assistir treino também. Tá. Então, a minha carreira basicamente foi isso. Passei por alguns clubes aqui em São Paulo também, como Pinheiros, trabalhei no Pinheiros. Jogando? Também, como jogador e como técnico. Quando também. você parou de jogar? Eu parei de jogar, acho que foi em 88, mais ou menos 88, 89. E aí? Aí começou a carreira de treinador? Na verdade, eu iniciei minha carreira de técnico com 17 anos. Tá. Eu jogava e no Continental houve uma oportunidade nas escolinhas para que alguém assumisse, não tinha ninguém. E um diretor, já um dos homens importantes do basquetebol brasileiro, que já faleceu, o Zé Cláudio, ele não me perguntou, ele falou, você vai ser o técnico da escolinha. Ele apenas afirmou. E aí começou tudo, casualmente começou, mas graças a Deus que ele me colocou nessa posição, me deu essa oportunidade na vida, onde eu estou até hoje. E quando você começou a treinar para valer mesmo? Bom, a gente, na verdade, no Brasil, a gente vai se formando como técnico, Vanderlei, casualmente, né? Então, eu sou de um tempo onde haviam grandes clínicas, grandes técnicos vinham ao Brasil. Graças a Deus, isso hoje é um pouco mais difícil, apesar de toda a globalização, de todas as informações que nós temos. Mas a parte presencial é fundamental. Eu acho que hoje os técnicos sentem muita falta disso. E eu, graças a Deus, como outros técnicos, tivemos na nossa formação grandes clínicas aqui no Brasil e grandes técnicos. E a partir daí eu dirigi Seleção Brasileira Cadete, Seleção Brasileira Juvenil, fui subindo, Seleção Brasileira Adulta, masculina. Então eu acredito que não teve assim uma data, né, um start. Eu fui me formando, as coisas foram acontecendo e continuo até hoje. Quer dizer, a gente tem que estar sempre, como técnico, estudando, sempre se atualizando. Entendi. A nossa carreira não para nunca. Como treinador, Enio, como é que você define, como é que você
coloca sobre a mesa os seus principais momentos? Conquistas, enfim, como é que você conta isso? Bom, eu tive, vamos dizer, como técnico, nas categorias menores, eu tenho praticamente todos os títulos, Vanderlei. Tá. Não só paulista, como brasileiro, até sub-21, categorias menores até sub-21, não só paulista brasileiro, como sul-americano. Tá. Né? Nós somos terceiro do mundo sub-21, fui 11º no Mundial em 94. Nos clubes, em Uberlândia, terceiro lugar no Campeonato Nacional foi a minha melhor posição como técnico. No feminino, agora, nós tivemos a classificação para a Olimpíada em 2011. Então, basicamente, lógico que a gente esquece, né? Não dá para aqui enumerar todos os títulos, claro, mas foram os principais títulos. Com as mulheres, você teve que experiência como técnico? Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, foi surpreendente, foi assim, fantástico, foi um momento de felicidade em nossas vidas. Eu falo em nossas porque elas também ficaram surpresas com a maneira como nós conduzimos, né? Eu digo o nós porque a comissão técnica também foi muito importante nisso, me deu todo o suporte, em virtude de tudo aquilo que falavam, mas eu acho que, como eu coloco, como quando o professor entra numa sala de aula, não dá para você falar assim, eu vou dar aula só para o masculino, ou vou dar aula só para o feminino. Não, a classe é heterogênea. Então não houve problema nenhum, e muito pelo contrário, foi uma experiência gratificante em todos os sentidos. As meninas são muito disciplinadas, as meninas são muito concentradas naquilo que fazem, muito determinadas e respeitosas, né? E tudo isso daí é aquilo que o técnico prega, quer dizer, disciplina, respeito, dedicação, amor, felicidade, isso tudo está englobado no trabalho, no esporte. Entendi. E isso elas, assim, deram uma demonstração excelente de todas essas qualidades, todas essas virtudes. Por que a Hortência não aprovou seu trabalho? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo me pergunta e eu fico até hoje com também essa grande interrogação. Eu não sei se ela já tinha alguns planos já pré-estabelecidos, né? E isso foi surpreendente, acho que para mim, para muita gente, para vocês também na imprensa, porque não tem como você numa seleção onde você trabalha 3 meses praticamente com as atletas, isso num período mais extenso. E você em 3 meses fazer um trabalho diferenciado. O técnico, como agora, o Zanon assumiu, o técnico precisa ter tempo. Um ano é pouco tempo. 2 anos talvez fosse o ideal, né? Para você mostrar a sua cara, para você dar a sua cara à seleção e também mostrar o seu trabalho. E assim, mas lógico que de imediato nós conseguimos um resultado absolutamente importante, que foi a conquista do pré-olímpico, né? E em função disso, em terceiro lugar, medalha de bronze em Guadalajara. Então, assim, não foi uma surpresa para mim. Eu não sei aonde que ela quis chegar, o que ela pretendia, mas se você pegar o histórico, você vai ver que essa é a forma dela dirigir, né? Então, essa forma dela dirigir já é uma forma ultrapassada, já é um formato até que vocês mesmos falam muito no futebol, uma forma que tem que ser abolida. Você não pode ficar trocando de técnico toda hora, isso não dá consistência ao time, não dá padrão, não cria vínculo, não tem como você acertar trocando de técnico, principalmente num esporte de precisão, um esporte como é o basquete, onde você precisa ter essa continuidade no trabalho. E lógico que hoje eu continuo com a minha carreira, graças a Deus aqui no Palmeiras, feliz da vida. E ela como dirigente, pelo menos, não teve essa continuidade. Não teve, eu acho que isso foi uma leitura que a CBB teve, importante, porque não podia se continuar assim. Qual foi a justificativa, na verdade? Deve ter falado alguma coisa, né? Não, ela falou justamente a medalha de bronze no Pan-Americano. Foi pouco, é isso. Ela achou que foi pouco, que nós tínhamos que ser campeão, lógico, todo mundo queria ser campeão. Mas é que eu falo, não é justificativa, mas as circunstâncias foram totalmente adversas, né? E ela estava lá presente, ela viu, quer dizer, não é às vezes só o trabalho do técnico, existe por trás uma série de circunstâncias, é lesão de jogadora, é uma série de questões que é treinamento, você tem que levar em consideração. Então você ou perde ou ganha, mas tem um porquê, tudo tem um porquê, né? E eu acho que ela não teve essa leitura, acho que ela não tem essa experiência como dirigente.
E isso aí só com o tempo mesmo que o dirigente vai tendo esse maior respeito, né, pelo trabalho do profissional, que tem que ser avaliado de uma forma mais precisa, né, de uma forma mais séria, de uma forma mais segura, e de um tempo. Sem o tempo é impossível, não adianta você querer que num curto espaço de tempo você já tenha todos os resultados que você objetiva ali, né? Mas até mesmo isso foi conquistado. Isso foi acho que um erro de avaliação por parte dela, porque até esse resultado, o mais importante que seria o pré-olímpico, nós conquistamos de uma forma brilhante. Então não há um motivo plausível para o acontecido. Enio, falando de uma forma geral agora, qualidade do basquete brasileiro. Como é que se avalia, em que pé estamos, em que estágio estamos? Renovação existe, não existe? Estamos vivendo um momento de que temos de procurar com lanterna. Como é que você vê isso? Não, eu vejo assim, o basquete nesses últimos anos, acho que ele na sua parte administrativa, em vários aspectos, houve uma mudança, uma guinada muito grande, com a criação da liga, onde os técnicos podem opinar, onde os dirigentes ouvem, e também novos dirigentes com novas ideias, isso é muito importante. Claro. Acho que o Brasil vai continuar crescendo, vai ter um crescimento maior ainda do que já teve com essas novas cabeças, vamos dizer assim. E isso tem sido um diferencial, os novos dirigentes, né? Os atletas, como sempre, lógico que nós gostaríamos de ter um número maior para estar podendo servir a seleção brasileira, para estar podendo servir as categorias de base. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho incansável, que os clubes vêm dando continuidade e, evidentemente, que ainda esbarram, às vezes, em aparecer algum fenômeno ou não. Mas tem havido um crescimento muito importante nesse sentido também. O número de garotos que vem praticando, voltando a praticar o basquete, isso tem sido muito importante. Há procura? Há procura. Há procura. Tanto é que o Palmeiras agora vai fazer, no meio do ano, uma peneira em todas as categorias, devido à procura. Eu acredito que isso seja também um reflexo do que vem acontecendo no resto do país. E o basquete tem um diferencial, né, Vanderlei? Você não faz um jogador em 1 ano, 2 anos, como eu disse aqui. É no mínimo 4 anos para o jogador começar a pensar em ser um jogador de alto nível. Entendi. Né? A altura é uma barreira? Torna-se uma barreira quando o atleta, às vezes, ele não acredita no potencial que ele tem. Né? A gente vê inúmeros jogadores que não têm uma estatura elevada, que não têm um físico privilegiado, mas ele acredita nele. Ele usa a cabeça como a sua principal ferramenta, a inteligência como a sua principal ferramenta. E como todo esporte, a inteligência ela é fundamental. No basquete ela isso é fundamental, É né? fundamental. Fundamental. É um jogo de inteligência, ainda mais hoje com a velocidade do jogo, um jogo como é jogado tática, hoje fisicamente. Né? Então, um jogador que sabe os atalhos, que vai procurando justamente as partes vulneráveis, ele se torna um jogador fundamental para qualquer equipe, um jogador inteligente. A velocidade é importante hoje também, né? Também. Hoje, o que eu falo é o seguinte, o basquete tem também tido essa evolução dentro de quadra também, notória essa evolução, e isso se deve muito não só ao trabalho dos técnicos, os técnicos no Brasil, que têm acompanhado a evolução do basquetebol mundial, mas os preparadores físicos, Vanderlei. Esses têm sido assim um pilar muito importante para os técnicos. Eles têm dado justamente essa qualidade para os atletas, porque o basquete vem numa evolução muito grande. A gente às vezes vê na televisão, a televisão torna-se tudo muito igual. Quando você assiste um basquetebol europeu, principalmente o europeu, né? Não vou falar nem de NBA aqui, mas do basquetebol europeu. Mas a velocidade, o físico que aqueles jogadores o ritmo que aqueles jogadores empregam, é muito forte, E isso nós temos conseguido trazer para cá, para o nosso basquetebol, dentro das nossas características, né? Sem perder a nossa característica de criatividade, de ímpeto, de voluntariedade. Eu acho que o grande mérito do Manhano hoje é isso, é conseguir aliar essa criatividade que o brasileiro tem com a segurança do jogo que é jogado no mundo inteiro dessa forma. E eu acho que o Brasil pode obter grandes resultados nas próximas competições em função dessa conjunção, vamos dizer, de fatores, de forças e de virtudes. No futebol há uma clara rejeição pela presença de treinador estrangeiro. Clara rejeição.
No basquete não é assim, e temos aí a seleção brasileira para confirmar isso mais uma vez. Como é que você avalia isso? Eu acho que o basquete, ele, como é feito em todos os países, né, tem que ter uma norma. Tem que ter uma norma. Acho que nós estamos trabalhando, a escola de treinadores tem trabalhado nesse sentido, para estabelecer uma norma na vinda de técnicos estrangeiros. A minha opinião pessoal é assim, no caso, provavelmente, vamos citar aqui o Rubem, além de ser amigo dele pessoal, conheci ele há muitos anos, eu acho que o Rubem agregou valor, ele trouxe um conhecimento maior para nós, para os técnicos, em termos de treinamento, em termos da forma como o time joga, tudo isso foi muito benéfico, lógico, pelo know-how que ele tem, pelos resultados que ele obteve, é Olimpíada, é Mundial. Então acho que tem que ser um técnico a esse nível, Vanderlei, na minha opinião. Tá certo? Fora disso, eu acho que você tem técnicos competentes para isso aqui no Brasil. Né? Teriam que justamente haver essa normatização, porque, por exemplo, eu até poderia ser técnico fora do Brasil, em qualquer lugar, porque eu já dirigi seleção brasileira, já obtive alguns resultados em termos de seleção nacional, tá? Então, isso é um pré-requisito. Se você for para a Espanha, for para a Argentina, for para a Itália, em qualquer país onde o nível do basquetebol é muito exigido, isso é um pré-requisito muito importante. Então, nós temos que estabelecer isso aí também, para que justamente, às vezes, o dirigente ele não tenha uma cortina de fumaça na frente e ache que isso talvez seja a solução. E muitas vezes a solução está aqui. E também para que não aconteça uma coisa muito importante, eu acho, nesse sentido, não desmotivar os técnicos que já vêm atuando e vêm trabalhando para conquistar o seu lugar ao sol aqui no Brasil. Tem técnicos competentes para isso, tem a nova geração de técnicos, bons técnicos, e nós temos que trabalhar essa geração aqui dentro. Essa é uma das coisas que nós temos que trabalhar. E para isso, lógico, o técnico novo, tendo um conhecimento, ou podendo estar perto de um Rubem Manhano, excelente. Isso que eu falo, vai agregar muito valor. Tá? Se não for isso, eu acho que nós temos os nossos técnicos valorosos aqui dentro do Brasil. Jogadores, em que nível estamos? Quer dizer, idade, temos jovens, mais veteranos. Eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade dos jogadores do basquete que atuam no Brasil. Você fala em termos de seleção ou de uma forma geral? De forma geral. Olha, é o que eu venho falando. Acho que o número de adeptos tem crescido, né? Não só a Liga, esse ano vem acontecendo um campeonato nacional sub-21, justamente onde havia uma lacuna, porque é onde o jogador, ou ele vai direto para uma equipe, ele é um jogador talentoso, ele consegue fica parado, né? Ir para uma equipe adulta e vai assim já se destacando, ou aquele jogador que precisa de um tempo maior de maturação, que muitas vezes nem todo mundo amadurece ou tem essa maturação com 18, 19 anos. Isso é um engano, 17 às vezes. A maturação do atleta, ele vem... Isso no basquete é comum. Às vezes o jogador começa a jogar bem com 26, 27 anos, Vanderlei. Ele começa a virar um jogador diferenciado com essa idade. Por quê? Porque é só o tempo que vai dando essa condição para ele. Então essa lacuna vem sendo preenchida com esse campeonato nacional sub-21, é um campeonato aberto, onde equipes do norte, não precisam ser exatamente as equipes que participam da Liga, mas é um campeonato aberto, como se fosse a Copa São Paulo. Entendi. E isso é muito interessante. É um campeonato onde tem o apoio do Ministério Público. É possível descobrir valores, né? E aí os jogadores vão se desenvolvendo, além de descobrir novos talentos, os jogadores vão podendo se desenvolver. E o Campeonato Paulista também, que sempre é o grande celeiro com relação a tudo isso, também tem sido um suporte muito importante. Então acho que existem jogadores novos surgindo, existem jogadores no meio, jogadores não tão experientes no meio desse contexto, também jogadores importantes, bons jogadores, e jogadores já com uma idade mais avançada, mas também jogadores que estão aguentando esse ritmo que o jogo exige. Então acho que o campeonato, o basquetebol brasileiro, acho que está bem servido nesse sentido. Mais uma coisa importante, assim, nós não podemos nos acomodar com essa alavancada, essa subida que o basquetebol deu. Isso ainda é pouco para que nós, principalmente internacionalmente, para que a gente obtenha os resultados internacionais que são importantes também. Isso ainda é pouco, mas é um avanço muito importante que foi dado e que nós temos que continuar com esse trabalho árduo, os clubes, os dirigentes, as entidades,
Por isso que eu digo para você, as cabeças novas que estão surgindo no basquete, principalmente os dirigentes, isso vai ser muito importante para dar todo esse suporte, todo esse desenvolvimento que o basquetebol precisa e necessita daqui para frente. Eu estou citando o futebol aqui porque é aquele que ocupa maior espaço, né? Na mídia, em todas as conversas. Então, o Barcelona em forma, jogando, arranca suspiros, né? O Bayern jogando tudo que pode jogar, arranca suspiros. E aí fica todo mundo fascinado vendo aqueles times jogarem e depois você vai assistir uma partida do futebol brasileiro e se decepciona um pouquinho, porque você queria ver aquilo na tua terra, no seu time jogando assim. Com relação ao basquete, o sonho dourado é aquilo que o espectador, o torcedor, vê na NBA, né? Como é que você avalia aquilo que a gente vê nos jogos da NBA? Bom, lógico que aquilo ali é um pouco fora do que a gente aquilo é um sonho. Poderíamos trazer. É um sonho, eu acho que. Assim, o que a gente pode tentar acoplar e trazer, a parte de organização, a parte administrativa. É possível? Isso é possível nós estarmos trazendo e conquistando essas coisas que antes eram inatingíveis, né? De uma certa forma. A parte técnica, porque é um jogo muito físico, né? O jogo da NBA, ali é uma seleção natural dos melhores do mundo, né? Acho que você conseguir aquele nível, eu acho que é um pouco, até uma utopia, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Em relação à quantidade de jogadores que tem. Tá? E quanto se paga, os valores. Exato. Claro. Tanto é com aqueles jogadores que se destacam, vamos dizer, aqui no Brasil, por exemplo, você tem Thiago Splitter, fez um campeonato fantástico lá, Leandrinho, Anderson, agora é o Raulzinho, é o Bebê, e assim vão surgindo. Quer dizer, aqueles que surgem, que nós gostaríamos que estivesse aqui no nosso campeonato, né, no local, aqui no Brasil, que poderiam dar uma melhor qualidade. É impensável segurá-los. E não tem como, né? Não tem como. Isso vai acontecer, como você disse, traçando um paralelo com o futebol. Não tem como você... Tem uma hora que você não tem como segurar mais o Neymar. Claro. Não tem jeito. E no basquete acontece isso, às vezes, muito cedo. Né? Mas eu vejo que o nível da nossa competição, acho que em termos da televisão, para o torcedor, se você pegar uma média, eu não tenho aqui, mas uma média de torcedores e aficionados que participam no campeonato, principalmente da NBB, no Campeonato Paulista, é uma média elevada. Se você for comparar com outros esportes, é uma média elevada. O público vem, o público comparece, porque são jogos equilibrados, são jogos de um bom nível, e isso eu acho que é um fator que determina, que fala um pouco mais do que a nossa avaliação. Acho que essa confirmação do torcedor dentro de quadra, acho que nos dá um alento de que o trabalho está sendo bem realizado pelos atletas e pelos técnicos, traçando um pouco do paralelo. Se é que a gente pode traçar um paralelo com a NBA. Né? E o basquete europeu, como é que você avalia? Não, o basquete europeu é onde a gente vem se espelhando nesses últimos anos. A gente tem sempre que lembrar que o basquete brasileiro, eu pelo menos nesse ponto sou um pouco mais nacionalista. O basquetebol brasileiro é bicampeão mundial, tem muitos títulos, campeão pan-americano, grandes jogadores, grandes técnicos. Então a gente não pode esquecer também nunca as nossas raízes. Mas entrou em baixa, num determinado momento. Exato, entrou em baixa. Exato. Mas porque vamos dizer, nós não acompanhamos o que vinha sendo feito no resto do mundo. Não que nós andamos para trás, apenas nós não acompanhamos, nós não nos acoplamos. Isso quando eu era técnico em 93, 94, os técnicos lá de fora comentavam isso para mim. Falavam, isso, olha que visão que os técnicos tinham, alguns. O Brasil vai ficar para trás porque não vem se acoplando ao resto do mundo, não vem acompanhando. Tá? Em que sentido? Por exemplo, a Argentina ela fez muito intercâmbio, principalmente com a Espanha, em termos de jogos, em termos de trazer técnico, dos técnicos irem para a Europa. Esse intercâmbio é fundamental. É fundamental. E o Brasil foi deixando de fazer isso. Os nossos dirigentes foram deixando de fazer isso. Aquilo que eu te falei que casualmente eu tive lá atrás, graças a Deus, isso foi deixado de lado, tipo, não, isso aí deixa para lá que isso não é muito importante. Isso, não há necessidade. Não, isso aí depois a gente vê, daqui a pouco a gente vê. E agora nós estamos correndo atrás. Tá? E o intercâmbio é fundamental. O intercâmbio é fundamental na parte técnica, principalmente para os atletas,
é fundamental. O técnico também, lógico, que cresce com isso, em termos de conhecimento. Mas esse acho que tem sido um dos principais fatores e é onde nós temos que, de novo, nos acoplar ao basquetebol argentino, ao basquetebol europeu, sabe? Mas sempre lembrando que a nossa qualidade, a qualidade do nosso jogador, também ela é muito valorosa, a nossa criatividade ela é muito valorosa, como lá atrás nós éramos comparados, né? Como é hoje a Sérvia, né? Que era a Iugoslávia, quer dizer, um basquetebol criativo, um basquetebol com jogadores com aptidão física para aquilo, e aonde isso é dito por todos que estudam, né? Quer dizer, o brasileiro tem um biotipo diferenciado do mundo inteiro para várias modalidades, principalmente para a corrida, né? Que dizem, maior diversidade possível. Não há país que tenha tanta diversidade quanto o Brasil nesse aspecto. E agora a gente precisa trabalhar, organizar, criar essas condições, né, nas escolas, principalmente, onde está a criança, onde está o adolescente. Quantos atletas tem o Palmeiras? Bom, hoje nós estamos trabalhando com 15 atletas. 15. Tá? Todos eles em que faixa etária? Nós temos desde o Wesley, 17 anos. 17 anos. Um dos jogadores... É o mais jovem. É o mais jovem. Agora, ontem ele se apresentou na Seleção Brasileira Cadete, é um dos atletas com maior potencial que o Palmeiras tem hoje no Brasil também, 2,08 metros. Então, desde o Wesley com 17 anos, até o Thiago, eu acredito, com 31, 30 anos, o jogador mais experiente. Então nós temos hoje ali jogadores novos e jogadores experientes para formar um time competitivo para o Campeonato Paulista, que é o primeiro que vem, e isso é fundamental, porque é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito disputado, todas as equipes estão se reforçando muito, Vanderlei. Se você puder acompanhar, o torcedor puder acompanhar o Campeonato Paulista de Basquete, as equipes estão assim, tem 12 equipes que não dá para você apontar quem vai ser o campeão. Hoje eu não arriscaria dizer quem seria o campeão paulista. Então, só por aí você vai ver o quanto vai ser interessante para o torcedor isso daí. Agora, a partir do mês de agosto, dia 1º de agosto, inicia o Campeonato Paulista. Esperamos, não só o torcedor do Palmeiras, mas os simpatizantes que possam, agora no ginásio, né, do Palmeiras, estar acompanhando, que com certeza haverão grandes espetáculos. Uma outra coisa, Enio, como é que é feito o treinamento? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, eu sei que o trabalho é forte, mas o trabalho técnico, o trabalho tático, como é que no basquete você faz isso? Bom, eu queria saber com relação a arremessos, eu brinco sempre com o Oscar quando eu encontro, né? Eu sempre brinquei com ele, falei, o Monsanto, ele falou, Monsanto é a mãe. Entendeu? Porque eu ficava lá 1.500 vezes tentando arremesso, depois a bola entra, o cara fala que é mágica, é milagre. Né? Todo mundo esquece que eu fazia isso centenas e centenas de vezes. Queria que você falasse um pouquinho do treinamento no basquete. Não, em função do que você está falando, eu posso falar porque eu sou testemunha viva, né? É isso aí. Eu sou testemunha viva. Quando o Oscar chegou no Palmeiras, ele era da mesma categoria, eu era da mesma categoria. Então eu conto isso sempre, sempre. Eu não estou contando o que me contaram, eu estou contando o que eu vi. Claro. O que eu vi. Como eu ficava o dia todo no clube, o Oscar ele chegava, se eu não me engano, eu vou aqui, mas eu imagino que era umas 2h30, 3 horas da tarde. O treino dele o nosso treino era às 6 horas da tarde. Ele chegava às 2h30, Vanderlei. Primeiro ia fazer aquela, quando tinha, agora não tem mais, aquelas escadarias do Palmeiras. Podia estar sol, chuva, ele ia subir e descer aquela escadaria. O joelho dele, pode perguntar para ele, acho que nunca teve nada no joelho dele. Tá? Aí depois ele pedia para o técnico de vôlei se ele podia ficar chutando ali no cantinho, não atrapalhava o treino. E os técnicos liberavam. Ele ficava lá chutando, sozinho, às vezes pegava alguém ali. Aí depois ia começar o nosso treino às 6 horas da tarde. Não contente com isso, ele treinava também com o juvenil às 8. Aí você fala assim, bom, em um mês o cara... Não, ele fazia isso diariamente. Fez isso a carreira dele diariamente, todos os dias. Sempre. Tá? Então, quando ele fala isso, não é mentira, é verdade. Né? E isso é o segredo. É o que falou, o basquetebol brasileiro sempre se caracterizou... É repetição, né? É repetição, é o arremesso. Porque às vezes fisicamente você não pode suprir os grandes jogadores europeus, os americanos, fisicamente. Então, sempre a nossa força foi o jogo externo. Né? E o arremesso é fundamental. Não é à toa que o esporte chama-se basquetebol. O Ari Vidal falava isso. Né? O grande Ari Vidal já falava isso. É bola na cesta, então a bola tem que cair na cesta. Então hoje, só pegando esse gancho, nós temos
um padrão de treinamento aqui no Palmeiras que a gente vem implantando. Na semana passada nós começamos, como era início de treino, diariamente, no mínimo 250 arremessos. Às vezes o jogador faz um pouco mais por ele. E essa semana nós entramos com 500 arremessos diários. Tá? Para todo mundo? Para todo mundo, para todas as posições. Então esse é um padrão que a gente implanta pela manhã, juntamente com a parte física. E o aproveitamento? E aí a gente vai fazendo um mapa, né, do controle, para depois mostrar para o atleta esse percentual. Lógico que é um arremesso sem defensor, às vezes sem pressão, mas são exercícios que vai condicionando o atleta, claro, e que valem muito. Em função disso, a mãe da perfeição é repetição. Perfeito. Não tem como nós escaparmos disso daí. O atleta hoje em dia ele é muito profissional, ele entende muito bem isso, e eles querem isso também. E só completando, e à tarde é o treino técnico, tático, mais voltado ao jogo coletivo, e assim é o que a gente trabalha diariamente, esse é um formato. O tático, Enio, existem várias táticas, você tem que mudar o jogo. Na verdade, não está dando certo esse, vamos para o outro, na verdade. Como é que você treina isso? Como é que é isso? São muitas táticas, 4 ou 5, que você tem lá, olha, o time sabe quando tem que mudar para o A, para o B. Como é que é isso, Enio? Bom, o que a gente costuma falar é o seguinte, vamos dizer em termos de jogadas, de claro, sistema. Aquela jogada encaixou, a gente repete. Claro. Tá? Mas hoje em dia, esse repetir é 2, 3 vezes. O adversário já sabe o que vai acontecer. Então você precisa ir para a segunda jogada. Né? Claro. Vamos dar um nome aqui. Plano B. Jogada número 2. O plano B. Plano B. Tá. Mesma coisa, daqui 2, 3 vezes você tem que ir para o... No jogo, né? No jogo. Você tem que ir para o plano C. Entendi. Plano D, plano E. Dependendo do técnico, isso não tem um padrão. Tá? Mas tem técnicos que tem 10 jogadas, 12... 20, alguns têm até mais do que isso. Eu conheço alguns técnicos que têm mais do que isso, que eu acho um pouco exagero. É claro que aí entra o componente improviso, né? Porque na quadra o jogador pode decidir e estamos conversados. É exato, assim, né? Exato. Não, isso não inibe a criatividade do atleta. Claro, eu sempre coloco isso. A criatividade do atleta ela tem que estar à disposição ali do time. Mas se você não tiver sistema de jogo com algumas alternâncias preparadas, você vai ser facilmente... mapeado pelo seu adversário, então você precisa ter tudo isso e volta aquilo que a gente voltou lá atrás. Então um jogador inteligente hoje faz diferença. Faz diferença. E dentro da quadra o jogador muda a tática ou você tem que dar o sinal verde? Não, são as duas condições. O jogador tem que estar preparado porque o técnico ele tem 2 tempos no primeiro tempo. Perfeito. E 3 no segundo. Né? Muitas vezes por um sinal a gente alerta o armador para mudar a jogada. Mas essa iniciativa também é do atleta, principalmente do armador. Ele tem a função e tem o dever de estar mudando essas jogadas o tempo todo. Tá? É difícil encontrar um armador cerebral? Não é difícil. É que o jogo hoje ele é tão... Ele não permite você ter espaço no jogo, que às vezes dá a impressão que o jogador não pensa. É muito físico. É muito físico. Porque a defesa está sem bola. Então, para a defesa estar sem bola, como você viu no futebol, você pega o exemplo Brasil e Espanha. O Brasil surpreendeu porque pressionou lá na frente. Tá certo? Então, eles ficaram meio perdidos. O Brasil não ficou lá atrás. Né? Traçando um paralelo para que, às vezes, aquele que não é aficionado do basquetebol entenda. E aí, é o que a gente faz às vezes. Você não deixa pensar, entre aspas. Né? Essa palavra não deixar pensar é engraçado. É isso. Né? E isso, às vezes, o armador não consegue ter essa leitura do jogo. Então, a gente pede muito para não deixar o armador adversário ter a visão do jogo. Então, quem conseguir isso, vai minando. Entendeu? Vai minando um lance aqui, outro ali. E assim, e o adversário vai tentando fazer a mesma coisa com você. Então, mas existem muitos... Hoje, o armador que não for inteligente, é quase que, acho que, impossível dele jogar. Pelo menos no nível adulto, ele é impossível de jogar. Então, as categorias menores vão ensinando ele a usar a inteligência dele, a usar o pensamento dele. Né? Você falou categorias menores, eu estava lembrando aqui que em peneira de futebol é muito interessante, né? Porque todo mundo quer ser o centroavante, quer fazer o gol, porque vai ganhar mais, já está pensando em ser transferido para a Europa. Então você chega lá, tem 50 garotos, quem quer ser zagueiro? Ninguém levanta a mão. Quem quer ser centroavante? Todo mundo levanta a mão. Né? No basquete, como é que é nas categorias menores?
há uma preferência por esta ou por aquela posição? Não, o jogador, o técnico, ele já vai, na verdade, já vai direcionando pelo biotipo do jogador para determinadas posições. Não tem como a gente pegar um jogador e falar, não, você vai ser pivô, ou você vai ser lateral. Então você vai direcionando o jogador e adaptando ele. Mas o jogador não tem uma preferência? Mesmo que ele não consiga executar com o biotipo dele, não dá. Entendeu? Normalmente, qual é a posição que atrai a garotada? A garotada, às vezes o jogador alto, né? Normalmente o que aparece, vamos dar um exemplo do jogador alto, ele quer ser lateral. Ele quer lateral. Ele não quer. Não é que ele não quer. Ele quer abrir. Ele não quer, como a gente fala, ele não quer jogar lá dentro onde a coisa. Depois vem a orientação, ele pode mudar, mas chega com disposição de ser lateral. Ele quer ser lateral, ele quer abrir porque ele quer chutar, ele quer arremessar, ele tem necessidade. Ele quer ser o centroavante. Exatamente, um pouco disso. Né? Como a nossa história no basquete, como o nosso perfil internacional sempre foi o arremesso de fora, e isso ainda continua valendo um pouco. Isso vem mudando naturalmente porque o jogo já não é mais o mesmo, né? Claro. Mas o jogador ele sempre quer, ele é alto, ele é pivô, mas ele quer abrir. Até o pai do menino já começa a falar, não, você tem que abrir. O agente dele, hoje em dia tem muito agente, não, você tem que abrir. Também, não é só no futebol, não, já chega com a gente? Tem. Isso não tem como você fugir, você tem que saber conviver e aprender, né? Aprender com isso, não tem como. Hoje o mundo mudou. Mudou, diferente do seu tempo, né, Enio? Exato. Enio, obrigado pela gentileza, foi ótimo. Tá bom, boa sorte ao Palmeiras. Obrigado. É ótimo ter um time de camisa, como a gente fala, com uma equipe de basquete, é muito legal. Tem torcida, se o time for bem, então, motiva mesmo, é muito bacana. Boa sorte. Tá, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E espero ver vocês lá nos jogos, né, nos acompanhando, agora no Paulista. Tomara que seja ótimo. Está sempre ouvindo vocês aí no nosso trânsito, né, agora que eu estou de volta aqui em São Paulo, a gente está sempre ouvindo. E contamos com a presença de vocês, tá, para que a gente tenha um belíssimo campeonato e vocês acompanhando. Tá, um abraço. Obrigado, Enio. Com o Enio Vec, técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, do basquete do Palmeiras, fizemos um pouco mais da nossa entrevista especial pela Jovem Pan Online. Até a próxima.